Sejam bem-vindos, leitores e leitoras do YouTube, aqui no meu Mundinho Literário. Venho aqui hoje com indicação de livros para vocês. Sim, hoje eu trago indicações de livros para vocês, mas especificamente para pré-adolescentes e adolescentes e até jovens adultos que podem gostar desses livros, podem se interessar por esses livros que eu selecionei. Então vamos lá começar. Eu selecionei cada um dos livros de acordo com uma categoria diferente, tá? Para cada categoria é um livro. Então a gente vai começar com romance policial. Claramente com o romance policial da Agatha Christie, porque é os mais que eu tenho aqui. O dela que eu escolhi para vocês, adolescentes, foi A Noite das Bruxas. Sei que eu gostei muitíssimo da história, então eu vou falar só um pouquinho aqui para vocês, tá? Só um pequeno resumo, praticamente a sinopse, para o vídeo não se alongar tanto. Aqui, além do personagem Hercule Poirot, a gente vai ter a participação de uma personagem chamada Ariadne Oliver. E essa mulher, ela vai estar ajudando a organizar uma festa de Dia das Bruxas na casa de uma conhecida, quando uma menina acaba comentando lá no meio da festa que já presenciou um assassinato. Claramente, ninguém lá acredita na menina, porque a menina tem fama de mentirosa. Mas acontece que essa mesma menina, um dia depois da festa, é encontrada morta na biblioteca, afogada em um balde de maçãs, né, que estava lá porque fazia parte das brincadeiras do Dia das Bruxas. E é aí que a Ariadne ela fica completamente assustada, perturbada e vai pedir ajuda ao seu amigo, que é o detetive Hercule Poirot. E ele, obviamente, vai aceitar ajudar a amiga, vai para essa cidade e começa a investigar o caso. Então, esse caso completamente sem suspeitos, pode-se dizer assim, porque todo mundo naquela festa era conhecido. Supostamente, nenhuma daquelas pessoas poderia ter cometido essa barbaridade com a criança. Então, vai acabar que é um caso complicado para o Hercule Poirot. Eu sei que é uma história breve, não é uma história tão pesada, não é tão complexa, e eu tenho certeza que vocês adolescentes podem gostar muito. O próximo livro é para quem gosta de fantasia, uma fantasia um pouco mais sinistra, que pode-se dizer que também tem um pouco a ver com Halloween, Dia das Bruxas, que é A Cidade dos Fantasmas, de Victoria Schwab. E essa é uma fantasia bem envolvente, que eu li e gostei demais. Não é só para adolescentes, né? Porque eu já agora na fase adulta li e me apaixonei e não vejo a hora de ler as continuações. Então esse é o primeiro livro de uma trilogia. E aqui a gente começa conhecendo uma menina, a Cassidy, que após sofrer um acidente, ela acaba sendo capaz de atravessar o véu que separa o mundo dos vivos do mundo dos mortos. E ela é capaz de se comunicar com um menino fantasma. E pelo que eu me lembro, ela só consegue se comunicar com esse menino especificamente, que é o Jacob. Então eles se tornam amigos e durante um ano todo ela passa a vida assim, né? Uma vida nem um pouco normal, conversando com o fantasma, que os pais dela acreditam ser um amigo imaginário, e vendo coisas, né, que passa do outro lado do véu, que é lá no mundo dos mortos. E a vida dela é menos normal ainda, porque ela tem pais que acreditam em algumas coisas paranormais. Eles escrevem sobre essas coisas, eles são escritores, e é por causa disso que aqui nesse livro eles acabam fazendo uma viagem para a Escócia, porque os pais dela vão gravar um documentário lá em Edimburgo, na Escócia, e ela vai ter que ir junto. Obviamente o Jacob vai junto com eles. E lá eles vão passar por passagens secretas, em um castelo lá na Escócia, e ela vai sentir presença de vários fantasmas. E é lá que ela vai acabar descobrindo que tem certas habilidades e vai correr um sério risco de vida aí por causa de um monstro, vamos dizer assim, que está atrás dela. E além disso, o Jacob também acaba se mostrando um menino bem misterioso, que meio que esconde algum segredo. Eu achei isso bem instigante. É isso, mais uma indicação para vocês adolescentes que gostam de fantasia. Tenho certeza que vocês vão se apaixonar por essa história aqui. Agora uma indicação para quem gosta de romance clássico. Eu indico Orgulho e Preconceito, de Jane Austen. Muita gente deve conhecer, muita gente já deve ter lido e muita gente deve ter achado complicadíssima a escrita, né? Porque é uma escrita de uma época bem antiga, então por causa disso acaba sendo bem mais difícil de ser entendida mesmo. Mas, assim, eu gostei bastante, apesar de ter achado a escrita difícil.
e de não ter entendido muita coisa que se passa na história. Eu achei um romance clássico mais diferente, principalmente por causa da protagonista, a Elizabeth, porque ela vai se mostrar uma moça, né, com pensamentos à frente da sua época. E aqui essa história, né, ela gira em torno da família Bennet, que é uma família onde tem 5 irmãs, e eles viviam na área rural, no interior da Inglaterra, lá no século XVIII. Vai ser abordada aquela questão de o que vai ser de uma família onde não tem herdeiros homens, e claramente, né, por conta disso, as meninas elas têm que se casar. O casamento naquela época e principalmente naquela família, era fundamental para as mulheres. Aqui, obviamente, onde essa família mora, não tem lá muitos homens que sejam bem vistos e não serão aceitos pela mãe. E ela quer, obviamente, um homem rico e bem-sucedido na vida de cada uma das filhas. Então ela é louca para casar cada uma delas. Então, quando chega ali, né, naquele lugar pacato onde eles moram, um homem rico, na verdade é mais de um homem, né? É o Darcy e o melhor amigo dele. Quando eles chegam lá, a família entra em ebulição. Mas acontece que a Elizabeth vai se mostrar mais resistente do que a mãe dela poderia esperar, porque ela não pensa no casamento da mesma forma que as outras mulheres pensam. Ela não pensa em se casar desse jeito, sem amor, sabe? Somente por dinheiro e pela imagem, e só pra agradar a mãe dela. Então a Elizabeth, ela não vai gostar do Darcy logo de cara. Querendo ou não, a Elizabeth vê ele com os olhos do preconceito. É o que eu me lembro. Então aqui, obviamente, vai ser um romance entre a Elizabeth e o Darcy, só que vai demorar um pouquinho aí para esse romance fluir, principalmente por causa do preconceito e do orgulho, tanto da Elizabeth como do Darcy, né, pelo que eu me lembro. É isso, eu não sei contar muito sobre a história, porque como eu já disse, eu não peguei cada detalhe desse livro, e ainda faz bastante tempo que eu li, então não vou ter como explicar direitinho, mas se você é adolescente e gosta de livros clássicos, romance assim, nesse estilo, eu tenho certeza que você vai gostar muito desse livro, porque muita gente gosta. A próxima indicação agora é de um dos romances favoritos da minha vida. Não é No Mundo da Luna, é Cruel. Esse romance é da Bianca Ribeiro. Vou deixar a capa aqui desse lado para vocês verem, porque eu não tenho ele físico aqui nas minhas prateleiras ainda, pretendo ter, mas ainda não tenho. Ele faz parte de uma trilogia, mas a primeira vez que eu vi ele era um livro único, não fazia parte de uma trilogia, só que agora a autora ela foi crescendo a história, mas eu só li o primeiro. Eu li, me apaixonei e reli acho que umas 8 vezes, quando eu não tinha nada mais para fazer da minha vida. Eu ainda era adolescente e tinha acabado de terminar os estudos, se eu não me engano. Então, esse livro aqui é mais para quem gosta de um romance com uma pegada mais dark. A gente começa conhecendo a protagonista, que é uma adolescente de 17 anos, ou 16 anos, se eu não me engano, que acabou de perder os pais em um incêndio e não tem parentes próximos para poder cuidar dela. Ela vai acabar ficando sob a tutela de um homem chamado Cruel, por ter uma dívida com o pai dela. E aí, logo no começo, quando a Rose chega na casa do Cruel, eles vão ter uma convivência bem difícil, porque ele vai se mostrar um homem completamente arrogante e tudo que ele quer fazer é brincar com os sentimentos da Rose. Vai ser muito difícil para ela conseguir lidar com esse homem, e mais ainda porque parece que ele guarda segredos aí também. E aí na história é isso que a gente vai acompanhando, a convivência dos dois. E com o passar do tempo, por mais que demore um pouco também, vai surgindo sentimentos entre eles dois. E obviamente vai ter muita coisa interessante acontecendo. A história é cheia de detalhes e eu acredito que você possa gostar ainda mais da história se você for adolescente, porque na minha época, né, quando eu era adolescente, eu me apaixonei por esse livro e por isso que reli tantas vezes. E pelo tanto que eu gostei desse livro, né, que se tornou um dos meus favoritos da vida também, eu sempre indico para qualquer pessoa que me pedir alguma indicação assim desse tipo de romance que tem um toque mais dark. Agora é uma indicação para quem gosta de fantasia sobre magia e bruxaria, né? Com o tema LGBT. Indico Sempre em Frente, de Rainbow Rowell. Eu não sei muito bem se é assim que se pronuncia o nome dela, mas eu sempre pronuncio assim. E é pra você que ama Harry Potter, porque esse aqui foi inspirado em Harry Potter, porque tem tudo a ver, tem um bruxo escolhido, que também está em uma escola de magia, aperfeiçoando suas habilidades e a sua magia. E aqui, né, ele vive no mundo dos magos. Descobrimos que o Simon, o protagonista, pode ser a salvação ali do mundo dos magos. A história já começa com o Simon retornando para a escola de magia no terceiro e último ano letivo. E aí a gente vai acompanhando, vai
pegando aos poucos, né, como está a convivência dele com os amigos e com o seu arqui-inimigo, que é o Bess, é colega de quarto dele também, né, então eles não se gostam, o Simon vive se metendo em confusão por causa dele e também por causa dessa ameaça aí que vive assombrando o mundo dos magos. E pelo Simon ser o escolhido, ele vai ter o tipo de missão de salvar esse mundo, né? Então, sim, vai ter muitas cenas de aventuras, né? Que o Simon vai passar junto com os amigos e com o Bess também, né? Ele vai estar muito envolvido. Tudo isso para tentar conter essa ameaça e ainda tentar resolver alguns mistérios que vão aparecendo pela história. Então, por mais que ele seja grossinho, assim, tenha muitas páginas, a história flui muito bem, porque também os capítulos são curtos, isso ajuda, né, a história a se tornar mais rápida. E se você é fã de Harry Potter, tenho certeza que vai se interessar ainda mais por esse livro. E fora isso, ainda tem a relação que vai se desenvolver entre o Simon e o Bess. Agora a indicação é para quem gosta de romance de época. E para vocês adolescentes, eu vou indicar Uma Dama Fora dos Padrões, da Julia Quinn, que com certeza muita gente conhece também, né? Talvez pela série de livros dos Bridgertons, que agora tem uma série na Netflix também, se eu não me engano. E aqui temos Uma Dama Fora dos Padrões, que já foi escrito, né, pela autora depois dos Bridgertons, mas é como se fosse uma história vinda antes da família Bridgerton. Aqui em cima mesmo diz, antes dos irmãos Bridgerton, havia os Roxbys, que é essa nova família que a gente vai conhecer aqui nesse livro. Aqui então a gente acompanha uma moça que ela é completamente fora dos padrões, né, porque ela não segue à risca tudo que as outras jovens seguem, apesar de que todo mundo sabe que ela tem que se casar com um dos irmãos da família Roxby, já que eles são muito chegados, muito próximos. Então já é meio que certo que ela tem que se casar com um dos dois irmãos mais novos dessa família, porque na verdade o irmão mais velho não está nessa lista. Na verdade, eles não se dão bem. A Billy, que é a nossa protagonista, que faz parte da família Bridgertons, não se dá bem com o George, que é o irmão mais velho, né, o filho mais velho ali da família Roxby. Mas acontece que um certo dia eles vão acabar passando um tempo juntos em um lugar inusitado, por causa de uma traquinagem que essa garota tava fazendo. E aí, com isso, nesse momento, eles vão acabar se conhecendo melhor, vão ver que tem uma outra coisa em comum e vai surgir um sentimento diferente entre eles dois. Então é isso, né? Com o decorrer do tempo, a gente vai vendo ainda mais a convivência dos dois e como vai se desenrolando o relacionamento deles. E fora isso, também vamos acompanhar os conflitos que eles vão ter que enfrentar e vencer para superarem, talvez, o próprio orgulho, porque os dois são muito orgulhosos, né? Isso é uma das coisas que eles têm em comum. Então é isso, esse é um livro, né, que nos conta uma história de amor muito bonita entre esses dois aí, que já fazem parte de duas famílias tão amigas, e vamos descobrindo como o destino deles já estava entrelaçado. Eu confesso que não gostei tanto assim desse livro, já porque li na fase adulta, então por isso eu tô indicando para vocês adolescentes. Possa ser que vocês possam gostar mais do que eu gostei. Agora a indicação é para quem gosta de um romance fantástico com muitas aventuras, que é O Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares, do Ransom Riggs. Sobre esse livro aqui eu já falei bastante aqui no canal, mas eu vou dar um pequeno resumo aqui para vocês também, para vocês que só estão assistindo esse vídeo. Aqui a gente vai acompanhar a história de um menino, que é o Jacob. Ele tem, se eu não me engano, 16 anos. E ele passou toda a infância ouvindo histórias fantásticas, né, histórias extraordinárias do avô dele, que diz ter vivido em um orfanato que abrigava crianças peculiares, né? Cada um tinha sua peculiaridade. Um tipo de habilidade que não é comum, né, entre os seres humanos. E aí, sempre que o avô do Jacob contava isso pra ele mostrava algumas fotos, eram fotos sinistras, né, fotos bem diferenciadas, e essas fotos, inclusive, estão aqui dentro do livro. Sempre tem aqui as imagens que o avô mostrava para o Jacob. Depois que o Jacob cresce, que ele se torna adolescente, ele para de acreditar nessas histórias do avô, começa a pensar que o avô sempre mentiu para ele, que isso nunca aconteceu. Mas depois que acontece uma tragédia aqui na família do Jacob, ele vai em uma viagem junto com o pai para o país de Gales, e é lá que ele vai acabar descobrindo esse orfanato. Só que esse orfanato está em ruínas, então ele vai acabar só fazendo um pequeno passeio pelos corredores, andares que tem nesse orfanato. Mas aí depois ele acaba descobrindo que essas crianças peculiares que o avô dele sempre contou podem mesmo existir e ainda podem estar vivas. Então é tudo isso que a gente vai acompanhar, é a aventura desse menino, desse adolescente, com
esse mundo, né, que ele vai acabar descobrindo e que ele vai descobrir ainda que também faz parte desse mundo peculiar. Esse aqui é um dos meus livros de fantasia que eu favoritei. Eu indico muito, muito também quando se trata assim de livro de fantasia com romance, né, porque tem romance também. E eu gostei ainda mais porque as imagens que estão aqui no livro complementam a história bem mais, sabe? É muito interessante, vocês têm que ler. Agora, para quem gosta de um leve thriller, eu indico A Garota do Lago. Esse daqui, que é um livro de investigação policial. O diferencial aqui é que não é a polícia, não é a investigação da polícia que a gente vai acompanhar, e sim a investigação de uma jornalista, que ela vai acabar se metendo no caso, né, por mera curiosidade e porque quando ela acaba descobrindo um pouco mais da história da menina que foi assassinada, ela percebe que tem uma coisa em comum aí com essa menina. Então tudo começa quando encontram o corpo da Becca em uma casa de lago e descobrem que ela foi brutalmente assassinada. Mas aí acontece que a polícia não vai estar muito empenhada para desvendar esse mistério, para descobrir quem é o assassino ou a assassina da menina, sabe? Ela é estudante de direito, se eu não me engano, e ela vai para uma pequena cidade para estudar. E é lá, sozinha, que ela acaba sendo assassinada. Aí a gente vai acompanhar o ponto de vista também da jornalista, que é a Kelsey, e a gente vai ver que por ela perceber que a polícia não está nem aí para resolver esse caso, ela acaba agindo por conta própria. Então ela decide ir até essa cidade e interrogar alguns conhecidos, tanto conhecidos da Becca, como também vizinhos ali próximos que podem ter visto alguma coisa. Depois, essa jornalista, de alguma forma, que agora eu não me lembro como, vai descobrir um diário da Becca, onde lá ela escrevia sobre tudo, né? Sobre como era o relacionamento dela com o ex-namorado, se eu não me engano, e como era toda a convivência dela na escola, com os colegas, com os amigos. Com isso tudo, ela vai acabar descobrindo que se sente um pouco ligada com a Becca, sabe? Porque elas têm uma história um pouco parecidas. E isso vai fazer com que a Kel se sinta mais motivada para ir atrás de descobrir quem foi que matou essa menina. Então aqui nesse livro, para mim, a investigação e todo o envolvimento da jornalista foi muito instigante. Eu gostei do plot twist, eu gostei de como o caso foi se desenrolando, de como a Kelsey foi chegando à conclusão do caso e fiquei chocada de saber como todo o assassinato foi arquitetado. Então, esse livro aqui com certeza vai ser muito bom para vocês, adolescentes, jovens, que gostam de um thriller assim. Ele não é o melhor livro de investigação policial que eu já li, mas é muito bom também. Eu gostei, eu aprovei e indico para vocês. Já indiquei uma fantasia, agora eu vou indicar um romance também com temática LGBT, que é 1.000.000 de Finais Felizes. Esse daqui é de Vitor Martins, é um livro nacional e é um livro que contém uma história muito fofa, muito leve, mas também que aborda assuntos com relações familiares, relações de amizade e com certeza aquela questão de descobrimento. Essa é a história do Jonas, um menino, um adolescente que trabalha ali numa cafeteria. E aí ele não sabe muito bem o que fazer da vida. A única coisa que ele mais faz assim, além de trabalhar ali naquela cafeteria, é escrever ideias para depois escrever histórias. Mas acontece que ele nunca consegue muito à frente nas histórias que ele começa a escrever. Ele tem alguns problemas com os pais também, por a mãe ser muito conservadora, né? Alimentar esperanças de que ele vá voltar a frequentar a igreja. E com o pai, que na verdade não faz muitas coisas por ele, só traz mais e mais problemas. Até ele conhecer um rapaz que se chama Arthur, que é quando esse rapaz vai lá na lanchonete. E aí é quando ele vai se inspirar para escrever uma nova história. Uma história com piratas. E eu me lembro então que a gente vai acompanhar tanto a história do Jonas com o Arthur, como também a história que ele vai criar. Então eu achei muito legal, achei divertido. Também só não gostei mais porque eu não tenho aquela mesma mentalidade que eu tinha quando era mais jovem, mas para vocês adolescentes é uma ótima indicação e vocês podem gostar muito, muito. Então se vocês são apaixonados por esse tipo de romance assim mais fofinho, mais bonitinho, eu tenho certeza que você vai gostar muito, muito desse livro aqui. É isso, esse foi o último livro então que eu tenho aqui para indicar para vocês. Indiquei aí 9 livros para vocês, espero que vocês possam se interessar. E não percam a oportunidade de ler algum desses livros aí, tá bom? Principalmente esses que sejam do seu gênero favorito, o gênero que você mais gosta, que talvez você se sinta
mais preso à história. Por hoje é só então, um beijão e até o próximo vídeo. Tchauzinho!